Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. Meu nome é Sonali, esse aqui é o Ler Coffee, onde a gente conversa sobre livros, tomando aquele cafezinho, só que hoje não tem café porque eu estou aqui no meu trabalho, encontrei uma brechinha aqui para poder falar com vocês a respeito, como o próprio tema aí já está dizendo, e a capa do vídeo, mudanças de hábito, mudanças de vida, para falar a verdade. Eu esses dias estava vendo alguns vídeos aqui pelo YouTube, eu já vinha cansada de alguns costumes, de alguns hábitos negativos meus, e eu comecei a ver vídeos aqui pelo YouTube e de repente apareceu um vídeo até de uma moça que o vídeo dela que apareceu para mim é apenas comece. Ela falando da trajetória dela aqui no YouTube, que ela começou gravando um vídeo sozinha para ela mesma, só ela seguia, só ela era inscrita no canal e gravou na área da casa dela, colocando o celular assim encostado num pezinho de academia e ligou a câmera e começou a falar. E mostrando a rotina dela, de repente ela teve um boom no canal e já está em quase 40 mil inscritos de dezembro para cá e os vídeos dela muito bombados. Ela tem um canal, eu vou deixar o link do canal dela na descrição do vídeo, que possa ser que lhe ajude. Foi o que fez assim, ligar uma chave, sabe, na minha mente. E como eu estava falando, o vídeo era apenas comece. E ela dizendo que apenas começou e tal. E eu fui olhar os outros vídeos dela e ela falando sobre essa questão de mudança de hábito, de como a gente tem que parar de se colocar para baixo, parar de se travar, parar de procrastinar. E eu acho que sou uma das rainhas em procrastinação, não tem igual a mim. Eu vou contar aqui um pouquinho da minha história para vocês. Não da minha história do meu nascimento, mas a minha história, por exemplo, desde quando eu comecei a querer estudar para concurso, que foi em 2015, quando saiu o concurso do INSS. Eu comecei a estudar, na verdade, eu acho que vem bem de antes. Quando eu passei na minha primeira faculdade, eu fiz história, achei que não era para mim, tranquei. Depois eu fiz CIT, que é um pré-requisito, não sei se na cidade de vocês também se chama CIT, mas você faz 2 anos desse curso para poder escolher uma engenharia. Comecei também, não quis, terminei. Comecei um tecnólogo à distância, comecei, não terminei. Enfim, eu sou uma pessoa que não consegue concluir as coisas. Algo em mim tem que eu, sabe? Aí eu estou hoje fazendo o curso de letras em inglês e tá dando certo, tô gostando, tô adorando. Era para estar assistindo aula agora, mas eu vou assistir depois porque agora é o momento de falar com vocês. E pronto, a faculdade, então hoje, aos 35 anos, ainda não tenho um nível superior por conta dessa minha indecisão, dessa minha, sei lá, diga aí um nome nos comentários, enfim. Então eu comecei a estudar para concurso em 2015, para esse do INSS, e gostei muito, por mais que eu não tivesse tido nenhuma prática antes de fazer provas para concurso, não tinha nenhuma experiência, eu gostei muito do resultado. Eu disse, olha, se eu me dedicar, isso aqui dá certo. Então eu comecei a estudar para concurso, mas, gente, na malandragem, na procrastinação mesmo. Estudava, ficava no celular, assistindo televisão, em tarará, e teve esse outro concurso do INSS, então eu arrochei. E cada concurso que eu faço, gente, eu sinto que eu sou capaz de passar. Que se eu estudasse, que se eu me dedicasse de fato, como uma aprovada estuda, eu já estaria no meu cargo. Aí teve esse último do INSS, né, em 2022, eu cheguei bem pertinho. Aí passei mais de um ano parada sem estudar. Aí voltei a estudar, mas naquela malandragem. Teve 2 concursos agora recentes, em 2024, que foram para universidades aqui do meu estado, uma federal e outra estadual. Comecei a estudar, me saí bem novamente, sempre, gente, se saindo bem, mas podendo ser melhor. E o que eu me fez perceber, gente, é que durante todos esses anos, de 2015 para cá, praticamente vai fazer 10 anos, eu sempre só tenho arranques.
Eu sempre só tenho os inícios. Eu sempre só começo os meus hábitos, mas eu não concluo, eu não sigo em frente, eu não dou a devida importância. Eu dou mais importância aos meus hábitos negativos, que são os que me dão prazeres mais imediatos, como, por exemplo, ficar no celular vendo besteira ou assistindo uma série, maratonando uma série, às vezes que eu já assisti diversas vezes, do que estar estudando. Eu sei que nós somos programados, inclusive vamos falar disso mais na frente, para querer recompensas positivas imediatas. Tipo, quem faz uma dieta, se não perder o peso em 10 dias, já não quer mais seguir em frente, né? Já acontece algo que desestimula e esquece, que também é algo que nós vamos falar mais na frente, que o percurso às vezes se torna mais importante do que a chegada. Por exemplo, você fazer uma dieta para perder peso, tá certo, você vai perder peso. Mas o melhor você já conseguiu alcançar, que foi uma alimentação saudável, foi você praticar um exercício físico, entendeu? Então, se eu tivesse criado um hábito sólido, regular, de estudar, tipo, vou criar um hábito, vou criar uma meta de estudar para fazer uma prova que eu vou fazer agora em junho. Tem uma prova que eu vou fazer em junho. Aí digamos que eu vou criar uma meta para estudar para essa prova. Então eu vou estudar para essa prova e passou a prova, volto tudo a estacar zero de novo, a procrastinar, não pegar no caderno, não pegar no livro. Aí quando vier outra prova, aí eu começo a estudar novamente. Então assim, gente, desse jeitinho eu já tomei ciência de que eu nunca irei passar num concurso. O certo seria eu me adaptar à minha rotina, criar um hábito sólido, criar um sistema em que eu não pare, né? Faça essa prova, continue estudando para quando surgir outra prova eu já esteja afiada. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Então, eu estava muito desestimulada de tudo isso, sabe? De ser sempre uma procrastinadora, de estar sempre viciada em celular, de estar sempre priorizando prazeres para agora e esquecendo dos prazeres futuros. Eu olhando, analisando, fazendo olhando para dentro mesmo e voltando na memória as coisas que eu já fiz e que eu poderia ter tido, já era para me estar no meu carguinho público, já era para me ter uma formação nível superior, mas por minha causa, por conta da minha procrastinação, isso ainda não ocorreu. Mas o que fez eu querer mudar foi justamente vendo esses vídeos, ligou uma chave, ela indicou um livro que é Hábitos Atômicos, esse aqui. E eu disse, nossa, um livro de autoajuda, gente. Eu sou meio preconceituosa com livros de autoajuda, porque eu já li alguns, como por exemplo, O Milagre da Manhã, aquele A Única Coisa, coaches, inclusive coaches de concurso também, que fica dando aqui dicas de que o dia tem 24 horas para todo mundo. Olha, um papo desse já me tira logo do sério. O dia tem 24 horas para todo mundo, construa sua própria sorte. Gente, só que no nosso dia a dia da vida adulta, isso é muito complicado, os imprevistos acontecem. Então, eu estava precisando buscar uma coisa que fizesse com que eu criasse um hábito prático, de forma simples, de forma constante. Então, ela indicou esse livro, Hábitos Atômicos, e eu comecei a ler. A ler não, a ouvir, porque eu acho, estou olhando para cá, mas eu tenho que olhar para cá. Eu comecei a ouvir, tem ele disponível lá no Spotify, eu vou ver se eu tenho como eu colocar o link também aqui na descrição. E eu achei ele super prático, um guia realmente muito prático de uma mudança de hábito, de uma mudança de postura. E vários pontos me chamaram a atenção aqui, eu vou ler um pouquinho para vocês, dos que me chamaram. Não, isso aqui é os meus hábitos que eu mudei, que eu vou dizer só no final do vídeo. Anotei aqui alguns hábitos que eu quero criar e no final do vídeo eu falo para vocês quais são. Então vamos lá. 2 minutos para se criar o hábito. Tipo, para você começar a caminhar, por exemplo, eu comecei a caminhar hoje. Eu tô gravando esse vídeo na segunda, quero muito postar esse vídeo hoje. Mas se não der certo, eu tô gravando esse vídeo hoje na segunda-feira e hoje mesmo eu comecei a caminhar. E como dele fala, 2 minutos é o tempo necessário para você criar o hábito, é você, tipo,
botou o celular para despertar, eu botei o celular para despertar de 10 para as 6 da manhã, o celular tocou, eu me levantei, lavei meu rosto, escovei meus dentes, vesti minha roupa que eu já deixei preparada no dia anterior, calcei meu tênis, coloquei o relógio, ativei, botei o fone de ouvido para mim ir terminando de escutar esse livro, né, que eu estou escutando ainda. Falta poucos minutos, eu acho. Falta 1 hora, na verdade. Ele é 7 horas de duração. Falta um pouco mais de 1 hora. E tudo isso eu posso fazer em questão de 2 minutos. Então, depois que eu sair de casa e começar a caminhar, o hábito ali já está se formando. O hábito que ele quer dizer é o pontapé que vai lhe levar a fazer aquilo ali, a atividade física, né? Depois que você está caminhando ali, você vai só andar agora. Estabelecer uma metazinha de tantos quilômetros por dia, ou começar meio devagar, só mesmo para exercitar, e depois é que você, quando pegar mesmo gosto, criar o hábito, você seguir, por exemplo, para me incluir isso na minha rotina de estudos. 9h30 eu estou aqui na loja, respondo os meus clientes, faço as minhas mídias, e 9h30 eu começo a estudar, abro o computador, coloco no site da faculdade, ali abro o meu caderno e pronto, menos de 2 minutos para fazer isso. Para mim estudar na parte da tarde, que à tarde eu não trabalho. Chego em casa, almoço, tiro 1 horinha ali de descanso, de 1 hora eu começo a estudar. Então, eu abro o computador, coloco os meus materiais, boto minha garrafa d'água, se der tempo eu faço um cafezinho antes, menos de 2 minutos para mim começar a estudar. Tá entendendo onde eu quero chegar? E eu achei isso uma virada de chave, porque antes eu achava que o hábito em si era estudar, era criar, você solidificar a meta, era só você estudar, mas não, o seu início, que é o que faz a gente ter preguiça, é o começo, é um ponto-chave para você criar o hábito, né? É tanto que, gente, a gente acorda com sono, só é lavar o rosto, jogar uma água, calçar o tênis, ali de repente, olha, você já tá. Cheguei em casa de 7 horas, tomei meu café, fiz outras coisas que eu vou falar mais para frente, que faz parte do meu novo hábito. E, sério, chega a fluir, eu fiquei agradecida de ter feito. A mudança de rotina é permanente. Como eu já falei no início, né? Que eu criava minhas metas e quando eu chegava no evento da meta, passado o evento da meta, eu parava, como se a meta fosse mais importante do que a rotina em si. Por exemplo, você está fazendo uma dieta, você quer perder 10 quilos, aí quer dizer que depois que você perder esses 10 quilos, você não vai querer mais uma alimentação saudável, você não vai querer mais fazer uma atividade física, você vai abandonar. Eu, como estudo para concurso, quer dizer que se eu não passar no concurso, eu vou estagnar e só vou voltar a estudar quando abrir um outro edital, ou vá que eu passe, se Deus quiser, eu vou parar e não vou mais querer estudar. Não, aí eu já vou incluir outra coisa nos meus estudos. Ele fala justamente isso, que a jornada, o percurso, a rotina tem que ser mais importante. E as metas alcançadas serão as consequências disso. Eu achei isso também muito sensacional. Claro que a gente já sabe muitas coisas que esses autores falam. No caso, o James Clear fala, a gente já sabe, só que a gente não cria vergonha na cara para colocar em prática, né? Mas essas coisas mais práticas, eu achei as dicas dele e tô achando muito práticas, muito fáceis de colocar no dia a dia, sabe? Como, por exemplo, dificultar os hábitos negativos. Se você é uma pessoa viciada em celular, colocar um tempo mínimo é uma coisa que eu já fiz. E meu Instagram, por exemplo, eu só posso usar durante 1 hora e 30 minutos por dia. Mas aí ele fica colocando os avisos e eu adio por mais 15 minutos. Olha, gente, eu sou muito. Deixar o celular em outro ambiente. Se você tem o hábito de comer besteira, não comprar. Se você tem hábito de dormir muito tarde e tem que acordar cedo, desligar a televisão muito cedo. São questões que a gente tem que colocar em prática no dia a dia, de fato, porque o celular tem atrapalhado muito. O celular estava fazendo eu me atrasar para o trabalho, o celular estava fazendo eu não render nos estudos, eu tenho que fazer isso, parecia uma coisa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que mexer naquilo, eu tenho que responder alguém, eu tenho que pesquisar aqui alguma coisa, surge uma dúvida na cabeça, eu tenho que pesquisar isso aqui. Então o celular estava me deixando muito viciado e muito frustrada também, porque
Estava vendo coisas desnecessárias, muita futilidade, muita desgraça também. E isso fez eu decidir antes mesmo de começar, que eu comecei ontem, tudo eu comecei ontem, no domingo, gente. Então, antes mesmo de começar, na semana passada, eu já me desloguei no meu Instagram de livros, porque era o meu único Instagram que eu tinha de uso, tanto pessoal como de livros, então eu decidi me deslogar. Não estava muito satisfeita com o que eu estava vendo. O meu conteúdo literário lá não estava sendo entregue a pessoas que consumiam livros. Geralmente, quem estava vendo o meu conteúdo eram pessoas da minha própria cidade ou do meu próprio ciclo e que não interagiam, sabe aquela coisa? Então, eu decidi me deslogar. Então, hoje, na data do vídeo de hoje, tá com uma semana que eu não acesso o meu Instagram, mas eu deixei ele lá ativo para, caso alguém tenha interesse de consultar as resenhas dos livros que eu fiz, ele esteja disponível. E deixei ainda mexo com o Instagram da loja e o Instagram que eu uso para colocar como se fosse um diáriozinho dos meus estudos. Outro ponto que me chamou a atenção foi o sistema é mais importante do que a meta em si, que foi o que a gente já falou, né? Essa questão da mudança de rotina, você fazer com que o seu hábito seja um hábito permanente, em que você se alimentar bem, fazer atividade física, não é só para você perder peso, ou para você correr uma maratona, isso vai lhe deixar mais saudável, é para a vida, assim como você manter uma boa rotina de estudos para você passar num concurso. Você também vai adquirir mais conhecimento, você vai adquirir mais repertório de mundo, a leitura também, esse hábito que, graças a Deus, eu já consolidei. É um momento de lazer, é um momento de espairecer, é um momento de conhecimento de mundo também. Aprender a apreciar o processo, como já falamos, olha, uma coisa leva a outra, né? O gosto que você tem em caminhar, como por exemplo, hoje eu caminhei, cheguei, resolvi várias coisas que antes eu estava acordando, meu horário de expediente começa às 8 horas. Meu alarme começava a tocar de 7 horas da manhã. Aí eu botava 7h10, 7h15, 7h20, me levantava de 7h30, não fazia meu devocional, não tomava um café direito, chegava atrasada na loja. Então, assim, tudo isso, de certa forma, aparentemente, isso presa no celular, viu, gente? Isso aí, enganchada no celular. Era um prazer imediato, né? Mas que estava me trazendo consequências, estava me trazendo prejuízos, né? Então hoje eu fui caminhar, cheguei, fiz meu devocional, tomei café, cheguei antes da hora na loja, já fiz a minha mídia para a loja, já fui ali resolver uma coisa, ou seja, o dia está se tornando produtivo e eu estou adorando isso, estou apreciando isso. Vai ser todo dia assim? Não, não vai ser, porque os imprevistos acontecem e ele explica muito bem isso. Se acontecer alguma coisa, beleza, mas faltou um dia, faça de tudo para não faltar o segundo dia. E assim a gente vai construindo o nosso hábito. Sistema de recompensas. Você tem que se recompensar, né? Porque só fazer e não ter nada para se sentir o prazer daquilo sendo feito. Mais para frente eu vou falar um pouquinho das minhas metas, mas, por exemplo, você cumpriu X meta, você se dá esse prazer de comer um chocolate, ou de assistir um episódio de uma série que você gosta, ou de você ler um capítulo do livro, ou de você ficar mesmo de bobeira no celular por tantos minutos. Então, assim, atingiu aquela determinada metinha durante o dia, fez o que você deveria ter feito, se recompense. Mensurar, criar um diário, porque, como eu já falei, a gente pode falhar um dia, mas 2 não. Então, ele sugere a gente ir anotando o que a gente vai fazendo durante o dia, ou ao final do dia, o que você conquistou, o que você fez. Marcar no calendário os dias que você concluiu sua meta, seu hábito. Eu já faço isso, todo dia quando eu termino meus estudos, eu vou lá e coloco o que eu estudei, quanto tempo eu gastei, quantas questões eu respondi, marco no calendário também, então isso aí eu já vinha fazendo. Mas mensurar também não pode ser tão importante quanto o processo, quanto a produtividade. Por exemplo, você colocou para estudar 2 horas por dia, 2 horas líquidas, né?
Mas você de fato estudou essas 2 horas líquidas? O seu cronômetro bateu que você estudou as 2 horas. Mas será que nessas 2 horas você não ficava divagando, cheia de devaneios, parava, colocava o lápis assim, ficava pensando, eu estou dizendo isso por experiência própria, né? E ficava pensando, sei lá em quê, sei lá em. Sei lá. Isso aí, querendo ou não, o tempo lá do cronômetro tá rolando e você tá com o seu pensamento lá longe. Então é se forçar. Rapaz, espera aí. Perdi a concentração aqui? Pausa, respira, bebe uma água, volta para a sessão de estudos. É assim que eu estou fazendo e é assim que eu sugiro para você, caso isso aconteça com você também. E teve uma frase do livro que me chamou bastante atenção. Quando você se apaixona pelo processo e não pelo produto, não precisa esperar para se dar ao luxo de ser feliz. Por muitas vezes, e eu acho que até ontem, eu ficava pensando que eu só vou ser feliz no dia que eu tiver uma estabilidade, no dia que eu passar num concurso, ou no dia. E não, gente. Depois que a gente passar no concurso e assumir o nosso cargo, ou depois que a gente criar o nosso negócio, abrir o nosso próprio negócio e ele estiver vendendo, outras dificuldades irão surgir. Outros desejos irão surgir, outras metas irão surgir, outros objetivos. A nossa vida não vai parar após a gente conquistar essa nossa meta, né? Conquistar as metas, os nossos objetivos. A gente tem que manter a nossa vida em movimento. A gente tem que estar sempre em movimento, sempre colocando em prática esses hábitos que a gente criou para conquistar aquela meta, porque isso faz a nossa vida fluir de forma mais produtiva. Eu estou falando tudo isso sabendo e mesmo assim ainda não colocando em prática. Até então, né? Porque a partir de ontem eu coloquei em prática e vou tentar colocar, é tanto que eu vou trazer sempre essas novidades para vocês de como andam os meus novos hábitos. Daqui a 30 dias eu venho com um vídeo de 30 dias para dizer o que é que está acontecendo, se realmente está funcionando. Mas eu estou com fé, viu? Eu achei essas dicas desse livro muito práticas para pessoas adultas mesmo, ou para estudantes, ou para pessoas que têm o seu próprio negócio, porque elas são dicas práticas que dá para a gente incluir no nosso dia a dia. Por exemplo, se você quer assistir muito um episódio de uma série, mas você tem que fazer uma atividade física, enquanto você está ali fazendo uma bicicleta ergométrica, você pode estar assistindo um episódio. Eu, por exemplo, enquanto eu estava caminhando hoje, eu estava ouvindo o audiobook, mas quando eu encerrar o audiobook, enquanto eu estiver caminhando, eu já vou escutar minhas leis secas, né? As leis que caem nas minhas provas que eu costumo fazer para concurso, enfim. Enquanto eu estou caminhando, eu estou estudando. E assim eu vou levando. Aí, outras dicas que ele dá. Criar o hábito claro, né? Você saber o que é que vai fazer. Por exemplo, eu tenho que estudar hoje, certo? E aí, só isso não se desenrola não, né? Eu tenho que estudar hoje. Quando eu chegar do meu almoço, eu vou almoçar, vou ali assistir 1 hora de episódio, abro o meu computador e começo a estudar. Não é só abrir a boca, eu vou caminhar amanhã. Não. Amanhã eu vou acordar de 5 horas, vou vestir meu tênis, vestir minha roupa, lavar meu rosto e vou caminhar. A gente tem que deixar o hábito claro para nós, não deixar ele detalhado, não só o macro, mas já organizar ele nos detalhes. E claro, né, o hábito tem que ser atraente, a gente tem que sentir prazer em fazer aquilo. E para isso a gente tem que começar a criar um hábito que não seja um hábito impossível, um hábito inalcançável. Por exemplo, eu quero começar a caminhar. Ontem aqui na minha cidade, foi aniversário da cidade, dia 23 de março, e teve uma maratona, né? Teve uma corrida. Eu acho que só eu da minha cidade que não foi correr. Então eu já comecei a caminhar, eu não tentei correr hoje logo de cara, gente. Porque eu saberia que isso era impossível, eu ia chegar toda doída em casa, amanhã eu não ia conseguir caminhar. Então, vou caminhar, nem que seja 10 minutos. Nem que seja 20 minutos, 2 quilômetros. Caminhei hoje 40 minutos, fiz uns 3 quilômetrozinhos, cheguei super satisfeita. Amanhã vou fazer a mesma coisa, mas eu posso aumentar também. O importante, gente, é ir. É você criar o hábito e aos poucos você vai evoluindo nesse hábito. Hábito fácil e alcançável. Praticar é melhor do que planejar. Gente, isso aqui eu tenho certeza que foi para mim, porque eu amo planejar minha rotina, eu amo, tem uma agenda aqui,
A segunda, estudar isso, isso, aquilo, responder tantas questões. Isso eu acho muito fácil. Eu adoro planejar, mas cadê na hora de botar em prática? Nunca faz, né? É a mesma coisa de quando eu estou estudando, eu gosto muito de fazer, ler as anotações do meu caderno, de revisar coisas que eu já estou careca de saber, ao invés de ir responder questões, ao invés de ir praticar. E é a prática que leva à perfeição. Não é só você planejar, e amanhã eu pretendo caminhar, amanhã eu pretendo estudar. Não. É você fazendo, é você caminhando, é você estudando que você vai conseguir criar o hábito. E isso eu tenho certeza que foi para mim. Ele sabia, é para aquela menina lá que só faz planejar e nunca coloca em prática. Incluir algo atraente no novo hábito, como por exemplo, se você gosta de fazer escutar música, você pode escutar música enquanto faz a sua atividade física. Eu, quando eu estou respondendo questões, eu gosto de ouvir uma música, claro que não é muito alta, claro que não é qualquer música, mas isso me ajuda a me concentrar. Então, enquanto eu estou, às vezes, quando eu estou lendo, não. Quando eu estou revisando no caderno ou lendo PDF, não rola eu escutar a música, mas na hora das questões, eu coloco e eu fico ansiosa para chegar a hora das questões para me poder escutar uma musiquinha, que eu sou apaixonada por música. Então, acaba sendo atraente também. A organização ajuda, e, gente, ajuda muito mesmo. Ontem, domingo, que foi o dia que eu tirei nessa minha nova mudança de hábito, foi o dia que eu criei para organizar a minha vida pessoal. Lavar as roupas, ajeitar cabelo, fazer unha, criar vídeo aqui para o YouTube, só que ontem não teve tempo. Ontem eu arrumei meu guarda-roupa, por exemplo, arrumei minha cômoda, acabei achando esses brincos aqui, que faziam bem 2 anos, que eu tinha perdido, achava que tinha sido até na rua, eu achei eles. Já botei minha roupa da caminhada e a roupa do trabalho num canto, para ficar tudo mais fácil. E, gente, sério, o meu domingo ontem foi super produtivo, como nunca mais tinha sido, sabe? Acordei de 8h30, me dei esse luxo, porque o sábado vai ser o dia que eu vou me dar o luxo de dormir um pouquinho mais tarde. Então, o domingo vai ser o dia que eu vou me dar o luxo de acordar um pouquinho mais tarde. Mas mesmo assim, lavei roupa, ajeitei cabelo, fiz unha, organizei tudo, sabe? Foi maravilhoso. Para quando fosse hoje, de manhã cedo, eu só me vestir e caminhar. E o ambiente ajuda ou atrapalha. E de fato é. Para você que quer um ambiente, se você quer perder peso e só anda com pessoas, ou só visita lugares onde tem comida muito fácil, e principalmente essas comidas que são mais atrativas, né? As mais gordurosas, as doces, a tal, vai ser muito difícil você criar um hábito e se focar nesse hábito. Para quem bebe, andar com quem bebe muito, ou só viver em ambientes que tem muita bebida alcoólica, também vai ser impossível. É tanto que eu voltei para o meu Instagram, onde eu coloco a minha rotina diária de estudos, e é o único que eu estou acessando, além do da loja, como eu já falei. E então lá eu vejo pessoas postando as suas rotinas de estudo, postando como é que foi o seu dia de estudos, postando o que é que pretende estudar. Então, isso está me motivando e está me deixando cercada num ambiente em que o foco é estudar, o foco é você criar um ambiente de hábitos saudáveis. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, o ambiente interfere e muito, seja para o bem ou seja para o mal. E você está sempre ao lado também de uma pessoa que vai incentivar você a colocar esse hábito em prática, que vai lhe cobrar, que vai lhe incentivar. Isso aí também é muito importante. E, gente, sério, leiam um livro ou ouçam no Spotify. Eu tenho certeza que vocês vão encontrar alguma coisa ali que vai virar uma chave em você, ou que vai complementar algo que você já esteja colocando em prática. Eu estou gostando muito, estou louca para encerrar ele. Está ficando um pouquinho longo, mas já estamos na reta final. Chegou o momento de eu falar para vocês o que eu pretendo mudar, os novos hábitos que eu pretendo criar a partir de hoje. Hoje é dia 24, né? Mas eu comecei desde ontem, no domingo. Então, vamos lá. Acordar cedo para caminhar. Colocar meu celular para despertar de 10 para as 6. Já deixar minha roupinha no cantinho. Despertou, me levanto, não fico pensando nem 2 vezes.
Bebo água, que é muito importante assim que a gente se levantar, tomar uma água, dizem que acorda os nossos órgãos. Enfim. Lavar meu rosto, escovar meus dentes e sair para caminhar. Caminhar por no máximo 1 hora. Ou até eu ver, assim, no máximo 1 hora, se for menos, não tem problema, o importante é eu ir. Isso é no início, tá? Mais para frente, Deus abençoe que eu crie esse hábito bem forte e queira já correr, quem sabe. Fazer os devocionais antes de trabalhar. Eu estava muito falha em fazer meus devocionais. Se você não é cristão, você pode incluir uma meditação. Um momento seu, um momento de paz, de relaxamento, por exemplo. Como eu sou cristã, eu decidi colocar meus devocionais. Tanto devocionais pão diário, quanto o do aplicativo da Bíblia. Então, são 2 devocionais que eu vou fazer antes de tomar meu café da manhã. Então, tomo meu café da manhã e de 10 para as 8 eu saio para trabalhar. E é a minha terceira meta, que é não se atrasar para o trabalho. Fazer mídias, responder clientes, tudo isso antes das 9h30, e que é onde é o horário que eu vou fazer as aulas da faculdade. Como são aulas rápidas, geralmente eu tiro um dia para assistir todas as aulas. Então, nos outros dias, a partir das 9h30, é estudar para concurso. E, claro, chegou o cliente, eu tiver que responder alguém, ali eu tenho que... Esse período da manhã eu vou estar sempre com o celular na mão, porque se um cliente falar, a prioridade é o cliente, né? Mas se não tiver ninguém, eu vou ocupar com faculdade e estudos. Almoço, né, às 12 horas, e das 12 até às 13 horas, um episódio de uma sériezinha que eu goste, ou ler um pouquinho de livro, enfim. Mas será mais para assistir uma série mesmo, enquanto eu estou almoçando. Aí começo os estudos para concurso às 13 horas da tarde. E eu pretendo estudar, coloquei como para criar o hábito, no mínimo 5 horas líquidas por dia. Vixe, é muitas horas, mas tem de onde eu tirar. Porque eu estava passando quase 3 horas só no celular, quando eu ia olhar lá no histórico, de 1 às 5h30. E tem o período da manhã também, tem o período da caminhada, que enquanto eu estou caminhando eu estou ouvindo alguma lei. Então, durante o dia, 5 horas líquidas para estudo. Celular em outro cômodo, intervalo de 5 minutos a cada 1 hora, para caso eu estiver fora, sem concentração, cansada, tomar uma água, fazer um café. Se eu cumprir, né, essas metas, aí eu posso assistir mais um episódio de série, passar um pedacinho no celular de bobeira. Gente, orem por mim, por favor, eu quero muito alcançar isso aqui. Aí, Instagram 1 hora e meia, né? Como eu falei para vocês, eu me desloguei do meu Instagram dos livros, estou só no meu Instagram para concurso e do da loja, e mesmo assim só é 1h30 por dia. E anotar tudo ao final do dia, que no caso é o que eu estudei, quantas horas eu estudei, quantas questões eu respondi, o que foi motivante nesse dia, o que eu preciso mudar para o dia anterior, o dia posterior. Desligar a TV às 9 horas. Meu marido acorda às 5 horas para ir trabalhar e eu vou acordar de 10 para as 6 para ir caminhar. Então, eu tenho que ter as 8 horas de sono, né? Então, desligar às 9 horas e ler até às 10. Aqui foi onde eu incluí a minha rotina literária, né? Só antes de dormir, porque durante o dia, como vocês podem ver, vai estar cheio. Então, eu vou ler de 9 às 10. E o livro que eu estou lendo no momento é Casas Vazias, da Brenda Navarro. Esse livro que faz parte de uma meta literária, que é ler pelo menos 5 livros do Clube Leia Mulheres, que é o Leia Mulheres Apudi da minha cidade. E até o momento eu já li... Eles têm 100 e poucas páginas, eu li 61 páginas. Tá me deixando um pouco desconfortável esse livro, eu não sei se eu vou gostar, enfim. Então, o meu horário da leitura, que não pode faltar durante o dia, eu tenho que ler alguma coisinha, antes de dormir, de 9 às 10. E o domingo é, como eu já falei para vocês, o dia de organizar toda a minha rotina, toda a minha vida pessoal. O sábado à tarde eu deixei livre, mas eu posso muito bem incluir uma rotina de estudos nele. Rotina mais leve, responder umas questões, sair com o meu marido, ou só assistir televisão com o meu marido, tomar uma cervejinha, quem sabe, né? Porque ninguém é de ferro. Enfim,
Esses são os hábitos que eu pretendo colocar em prática a partir de então. E eu espero que dessa vez, gente, espero, sério, confiando muito que dê certo, porque eu preciso que eles deem certo. E como eu já falei para vocês, eu me inscrevi no concurso, a prova vai ser em junho, e eu quero que esse hábito ele se estenda até passando de muito de junho. Se eu não conseguir passar nessa prova, que eu continue colocando esse hábito para frente, para que quando vier outra prova eu esteja preparada. Gente, nunca conhecimento será perdido, né? Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente coloca em prática esses bons hábitos, melhor a gente fica, mais produtiva a gente fica, mais bagagem a gente tem. Então é isso. Gente, eu conversei, viu? Chegou todo de boca seca. Mas e é isso. Eu quero muito agradecer aos novos inscritos que chegaram aqui. Meu canal ainda é pequeno, mas eu estou me sentindo muito à vontade em conversar. Então, já peço para você se inscrever. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like. Deixa aí nos comentários dicas de produtividade, se você já leu esse livro, se você quer colocar alguma desses hábitos em prática, como anda a sua rotina de estudos, sua rotina de livros, enfim. Sua rotina de estudos e de leituras, né? Enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vão me desculpando aí qualquer coisa, foi tudo muito prático aqui. Eu só liguei a câmera e comecei a falar com vocês. E é isso, até o próximo vídeo. Daqui a 30 dias eu volto falando sobre como anda esses meus hábitos, se tá dando tudo certo, ok. E é isso, então até o próximo vídeo, tchau!